Bom, as coisas em Kimetsu, elas não poderiam ficar muito fáceis na verdade, porque sempre que eles quase conseguem derrotar o vilão do arco, sempre aparece alguma coisa para complicar mais ainda as coisas, e foi como aconteceu nesse episódio. E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo as impressões do 7º episódio da 3ª temporada de Kimetsu, que está adaptando o arco da Vila dos Ferreiros, e que foi um episódio que complicou mais ainda a situação do Tanjiro, do Genin e da Nezuko, que estão lutando contra o Lua Superior 4. E que apareceu agora uma nova ameaça contra eles, e que se mostra uma ameaça muito forte aí, como vocês podem ver aí já. E bom, além disso também tivemos um pouco mais do Tokito, conseguindo sair daquele jarro de água ali que o Lua Superior 5 tinha feito para prender ele. E também mais revelações sobre o seu passado desencadeado naquele negócio ali de ajudar os outros, de ser ajudado pelos outros também. Além de uma outra coisa que também surpreendeu bastante, como o ferreiro do Tanjiro, que surpreendeu bastante nesse episódio. Mas antes de entrar em mais detalhes, eu pedir aqui a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, dar like no vídeo e compartilhar o vídeo para chegar às pessoas. E não se esqueça de ativar as notificações aqui abaixo no sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, no final do episódio passado, o Tanjiro, ele estava tentando cortar a cabeça daquele Lua Superior 4, aquele Lua Superior 4, que estava pequenininho, tipo um Lua Superior 4 menor que um anão na verdade, e ele tentou usar sua respiração junto com o Kekijutsu da Nezuko para cortar a cabeça dele. Só que nesse episódio, tá se mostrando muito difícil cortar a cabeça dele, porque a cabeça dele é muito dura na verdade, ele não tá conseguindo cortar a cabeça desse Lua Superior 4, mas ele continua tentando cortar a cabeça dele. Mas aí que aparece uma coisa para complicar a situação ainda mais, porque enquanto ele está tentando cortar a cabeça desse Lua Superior 4, aparece alguém atrás dele e começa a sentir a presença de uma outra pessoa, de um outro demônio atrás dele. E bom, o Tanjiro está estranhando, porque esse demônio não lembra nenhum dos 4 demônios que eles estavam lutando contra antes, aqueles 4 demônios que tem as 4 emoções. Mas ele resolve ignorar esse demônio para tentar cortar a cabeça desse Lua Superior 4, só que ele acaba errando na tomada de decisão, porque no final ele não consegue cortar a cabeça desse Lua Superior 4. E como consequência disso, ele acaba sendo atacado por esse outro demônio que aparece por trás dele. E bom, logo depois tivemos as aparições dos dragões do CGI, que apareceram na abertura dessa temporada. E bom, os dragões aí aparecendo aí, dá pra ver uma clara diferença da animação desses dragões com a do Tanjiro aí, o Tanjiro aí no 2D, enquanto os dragões aí estão no 3D ali, no CGI. E assim, é bem notório assim, que eles estão no CGI ali. Eles tentam misturar até, mas assim, a distonância aí entre os dois é gigantesca, assim, dá pra perceber que é o CGI ali, eles não tentam esconder não. Assim, tá legal de ver o Tanjiro andando por eles ali, pulando de um dragão pro outro e se movendo por ali no ar, mas fica mais evidente que eles são do CGI, que não é animação 2D nem nada disso. Esse demônio, ele acaba se revelando para o Tanjiro, ele se mostra um demônio bem mais forte aí já de aparência, né? A aparência dele mostra que ele é um demônio mais forte e mais imponente também. E bom, o Tanjiro ele até começa a pensar se não é um 6º demônio, um 6º Lua Superior 4. Mas na verdade, esse demônio é a fusão daqueles 4 demônios, das 4 emoções. Porque depois mostra quando o Genin estava com aqueles demônios e mostrou que o demônio da raiva absorveu os outros 3 demônios. E que no final deu esse Oni aí, que se mostra um Oni muito mais forte e bastante imponente. Tanto que a presença dele deixou o ar mais pesado para eles. E bom, mostrando que ele é diferente, que ele tem um ar de superioridade aí, que ele é bem mais forte. Bom, ele acaba fazendo uma coisa que confirma mais ainda, que aquele anãozinho ali, que aquele demônio que é um anão, é muito importante para aquele Oni Superior 4, porque ele vai lá e protege ele, coloca ele dentro de uma proteção ali com sua habilidade ali, para que ele não seja pego por eles. Então só confirma que se eles acabarem com aquele anãozinho ali, eles acabam com o Lua Superior 4. Só que uma coisa nesse demônio que chamou bastante atenção, que não foi nem sua aparência e nem suas habilidades, foi a sua, como pode dizer, foi o vitimismo que ele fez nesse episódio, porque ele começa a falar que o Tanjiro e os outros são os vilões da história, na verdade, que eles são os vilões por estarem atrás daquele Lua Superior 4 que tá bem pequenininho, que é um anão. E que ele tá falando que eles são vilões porque eles estão perseguindo alguém mais fraco ali, porque esse Lua Superior 4 não luta. Então assim, ele começa a trocar os papéis ali, falando que o Tanjiro, o Genin e a Nezuko são os vilões da história, fazendo o vitimismo dele. E logo depois o Tanjiro acaba respondendo ele, por conta do vitimismo que ele está fazendo, falando também como eles devoram os humanos, e que eles não precisam de motivo para ajudar as pessoas. Só que a luta entre eles vai ficar para o próximo episódio, porque agora vai mostrar como está a situação do Tokito, porque o Tokito, ele está preso naquele jarro d'água ali que o Lua Superior 5 colocou ele. E, bom, ele não está conseguindo sair aparentemente, é bem difícil sair daquele jarro ali que o Lua Superior 5 colocou ele. E enquanto isso, o Lua 5 vai ver o que está dentro daquela cabana, que eles estavam tentando proteger. E, bom, o Tokito, ele vai aproveitar a oportunidade para tentar usar uma técnica de respiração, para tentar sair daquele jarro ali, usando o resto de oxigênio que ele tem com ele. Só que no final não acaba dando certo ali, ele não consegue sair desse jarro.
E bom, logo depois ele começa a pensar que as coisas acabaram pra ele, que agora ele vai morrer mesmo e que não tem como ele sair dali. E que agora eles têm que mandar mais 2 Hashiras para tentar resolver essa situação. Só que logo depois que ele fala isso, uma coisa acabou chamando a atenção dele, porque ele começa a ver o Tanjiro na frente dele, perguntando para ele por que ele acha isso. Só que assim, o Tokito, ele está estranhando porque ele nunca ouviu o Tanjiro falar isso para ele. Então ele conclui que é uma outra pessoa, que não foi o Tanjiro que falou isso para ele no passado, que foi uma outra pessoa na verdade, e que eu vou entrar em mais detalhes mais à frente do vídeo. E bom, enquanto isso, o Lua Superior 5, ele acaba entrando na cabana para ver o que estava dentro dela, só que no final, ele meio que acabou irritado com a situação em que ele se encontrou, porque ele viu o ferreiro do Tanjiro trabalhando numa espada. Ele só está trabalhando numa espada porque o Lua 5 ficaria irritado com isso. Bom, o Lua Superior 5, ele tenta chamar a atenção do ferreiro do Tanjiro, mas ele não olha para o Lua Superior 5, ele fica trabalhando naquela espada super concentrada ali. Ele não desvia a sua atenção daquela espada, ele continua trabalhando naquela espada que ele tem que entregar para o Tanjiro, aquela espada lendária ali de 300 anos. E bom, ele tá super concentrado naquela espada, porque é uma espada lendária, que aparentemente é uma espada muito boa, que tem um material muito bom, e que ele viu que foi forjado por um bom ferreiro, por um excelente ferreiro. E ele está se perguntando por que desse ferreiro não ter colocado o nome dele nessa espada, além de um símbolo. E bom, como eu disse antes, o Lua Superior 5 fica super irritado por conta do ferreiro do Tanjiro não estar olhando para ele, não estar ligando para ele, enquanto ele está atacando ele está sofrendo ataques do Lua 5 e não se move nenhum centímetro, fica super concentrado ali na espada. Até quebra a máscara do ferreiro do Tanjiro e mostra o rosto dele, só que ele continua super concentrado em restaurar aquela espada. E bom, o Haganezu Kai acaba se tocando que na verdade aquela espada não precisa do nome do ferreiro, porque aquela espada foi forjada para um único propósito, e o que deixa ele ainda mais impressionado com a espada e com o ferreiro que forjou ela, que fez essa espada com um único propósito. Agora voltando para o Tokito, ele continua vendo o espírito do Tanjiro, falando algumas coisas para ele, falando que alguém vai ajudar ele, e bom, o Tokito ouvindo isso, ele começa a falar que na verdade, ele superestimou a força dele, falando que ele era mais forte por ser um Hashira na verdade, e que ele vai acabar morrendo por ter cometido mais um erro. E bom, ele realmente acaba recebendo uma ajuda, mas não era a ajuda que alguns esperavam, não era nem de um Hashira, nem de outra pessoa ali com inspiração, nem nada disso. Foi esse garoto que foi ajudar o Tokito, esse garoto que inicialmente não se deu bem com ele, mas logo depois acabou sendo salvo pelo Tokito. E bom, o garoto tá tentando salvar o Tokito, está tentando perfurar esse jarro d'água aí que o Tokito está preso, só que não dá, como o Tokito mesmo fala, se ele não conseguiu, como esse garoto vai conseguir livrar o Tokito dessa prisão de água? E bom, para piorar a situação, acaba aparecendo o demônio atrás desse garoto, só que o Tokito não consegue avisar ele direito, porque ele não consegue falar com esse garoto, ele não tem mais ar para falar alguma coisa para ele, e ele tenta do seu jeito falar para o garoto fugir, só que no final, o garoto acaba sendo atacado por esse demônio, e tem mais, ele acaba recebendo um golpe no seu estômago aí, num ponto vital, o que acaba dando ferimentos graves para esse garoto. Só que mesmo depois de ser atacado por esse demônio, o garoto ele não fugiu dali, ele foi tentar ajudar o Tokito mais uma vez, só que dessa vez não foi tentando perfurar aquele jarro d'água, não foi tentando perfurar aquela prisão de água, e sim mandando o ar para dentro do jarro d'água, para que o Tokito consiga respirar e usar uma respiração. E bom, enquanto o Tokito é ajudado por esse garoto, ele acaba se lembrando da pessoa que falou aquelas palavras para ele, que na verdade não era o Tanjiro, porque o Tanjiro nunca falou aquelas coisas para ele, e que na verdade era o pai dele que falou aquelas coisas para ele. O pai dele que tem os mesmos olhos que o Tanjiro, que tem olhos parecidos com o Tanjiro. Por isso que ele acabou não se lembrando de primeiro do seu pai, mas lembrando primeiro do Tanjiro, mas percebendo que não foi ele que falou aquilo. E bom, logo depois de ser ajudado por aquele garoto, como o espírito do pai dele falou para ele, ele acabou tendo forças para usar uma técnica de respiração, e que fez com que ele saísse daquele vaso. E agora, ele está pronto para lutar de novo contra o Lua Superior 5. E dessa vez, a coisa vai ficar mais séria ainda. Então assim, esse episódio não tivemos lutas, tivemos mais um episódio de preparação para as futuras lutas que vamos ter nessa temporada. Porque nesse episódio tivemos a fusão do Lua Superior 4 ali, a fusão das 4 emoções do Lua Superior 4 e também o Tokito saindo daquele jarro d'água. E que no próximo episódio devemos ver a luta entre eles aí, devemos ver a luta entre o Tanjiro e o Lua Superior 4 agora, a fusão do Lua Superior 4 e também o Tokito contra o Lua Superior 5, que está super irritado com o ferreiro do Tanjiro, porque não consegue chamar a atenção dele, não consegue desviar a atenção do ferreiro do Tanjiro daquela lendária espada que ele está fazendo para o Tanjiro, e que todo mundo quer ver o Tanjiro usando ela. Então assim, agora só falta a Mitsuri chegar para a batalha e a espada do Tanjiro ser completamente restaurada para ele usar. E devemos ver também o Tokito pegando essa espada restaurada para lutar contra esse Lua Superior 5, e que deve dar muito mais que essa espada que está arregaçada aí, que está toda ferrada aí que ele está usando. Então, ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ainda para não perder os próximos vídeos, dá like no vídeo e compartilhe o vídeo para chegar nas pessoas. Eu ficando por aqui e falou!